Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8 em diante. E é interessante porque Pedro, quando vai falar para a igreja, ele começa falando do homem e da mulher, depois você lê o capítulo todo na sua casa, e o texto começa estranho. Por quê, bispo? Porque ele começa falando da submissão da mulher, do amor do homem, da família. E na realidade Pedro começa falando sobre a família e de repente ele acaba falando sobre tudo. Porque o Espírito Santo quer que a gente perceba o mundo espiritual. Diga, Deus vai me dar percepção. Queridos, a gente cai em muita cilada por não perceber mundo espiritual. A gente fica muito nervoso por não perceber mundo espiritual. A gente perde muito controle da situação por não perceber mundo espiritual. Porque a gente está ali, o Satanás nos envolve na confusão dele. Ele nos envolve na conversa dele. Ele nos envolve nas ameaças dele. Quando a gente vê, a gente já está envolvido, a gente já está assistindo coitado, a gente já está assistindo injustiçado, a gente já está revoltado, a gente já está nervoso. E o Espírito Santo quer que você perceba mais, porque se você perceber mais, tanto o bem quanto o mal, e discernir mais, diga, eu vou receber o Espírito de discernimento. Amém? Um dom de discernimento é o que mais você tem que buscar na sua vida, porque você não será enganado. Não é? Isso aqui que você ora, desde os meus 18 anos, tenho 42, fazem 24 anos que eu oro todos os dias. Senhor, derrama sobre mim o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e espírito de discernimento. Porque esses três dons resolvem a vida de qualquer um, queridos. Sabe, sabedoria é a forma, se você souber como a forma que você tem que agir. Conhecimento é o conteúdo com que você vai agir. E discernimento é discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Se você tiver esses três dons na sua vida, eles são espirituais, o Espírito Santo está em você, ele tem esses dons, nada vai poder reter as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque você sabe se conduzir. Diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos misericordiosos e humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois, para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança. Então, se a sua herança é a bênção, você não vai ceder à maldição, amém? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, é fácil ter paz? Não, você precisa se empenhar para ter. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Diga, os olhos do Senhor repousam sobre mim. E os seus ouvidos estarão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porque com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne,
mas a indignação de uma boa consciência para que com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Senhor, em nome de Jesus, todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Pai, nós declaramos no mundo espiritual que todo o sangue derramado tem autoridade e poder, e o sacrifício de Jesus é o maior efeito espiritual das nossas vidas. Nós profetizamos liberação das nossas vidas de todo pacto, de toda a consagração, de todo roubo de percepção, de toda intimidação e de toda ameaça. Eu repreendo no nosso meio aqui toda ameaça de Satanás que vem para matar, roubar e destruir, e todas as coisas sejam sujeitas ao sangue de Jesus. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus, todas as coisas estão sujeitas ao sangue de Jesus. Diga, todas as coisas da minha vida estão sujeitas ao sangue de Jesus. Eu quero que você pense em 3 perguntas hoje. São perguntas que a gente vai fazer uma reflexão aqui. Como no dia a dia você percebe as coisas? Comece a observar isso essa semana. Se você tiver essa oportunidade, anote essas 3 perguntas e se observe. Observe como é que você reage, observe como que são o teu dia a dia. Então, por exemplo, como é que você percebe a situação diante de uma má notícia? Como é que você percebe as coisas, o mundo espiritual, o ambiente diante das ameaças? Será que você é uma pessoa que se sente constantemente ameaçado? Porque ameaça é uma coisa que muitas vezes o inimigo faz conosco. Satanás tenta nos amedrontar e tenta nos ameaçar. Mas muitas vezes nós é que nos sentimos ameaçados. Por quê? Porque nós somos inseguros. E o Espírito Santo quer fazer de você, hoje, uma pessoa segura em Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo o que é ruim na sua vida se converte em bênção. Você crê nisso? Bispa, e a morte? A morte vai se converter em bênção. Bispa, e a prisão? A prisão vai se converter em bênção, porque os demônios vão sair de alguma forma. Se você pedir, bater e abrir-se-vos-á. Se você permanecer em Deus, não é estar em Deus, é permanecer em Deus. Se você permanecer em Deus, o mal perde o efeito e se torna bem. Porque o que a palavra está dizendo aqui para nós? Até Jesus pregou aos demônios e subjugou-os embaixo dos seus pés. Então, de Jesus para frente, não existe nenhum poder maior do que o poder que está sobre a sua vida. E muitas vezes nós agimos como se as pessoas tivessem mais poder do que Deus. Como se até os nossos filhos tivessem mais poder do que Deus. Como se os inimigos tivessem mais poder do que Deus. Como se os empresários tivessem mais poder do que Deus. Quem falou para nós isso? Se essa não é a palavra de Deus. Nada tem mais poder do que Deus. Então o Espírito Santo quer que você comece a perceber as coisas, mas tendo mais confiança em você e mais confiança em Deus. Muitas vezes a nossa confiança é só dentro do nosso limite. A gente confia enquanto Deus está fazendo o que a gente considera certo, mas muitas coisas você não vai saber no seu tempo. Muitas coisas não vão ser do seu jeito. E muitas coisas você vai ter que vencer o seu orgulho para submeter à autoridade do Senhor Jesus. Só que até o mal que fizerem contra você se torna bem se você souber reagir. Então, a partir de hoje, comece a perceber, bispa, toda vez que me falam uma coisa eu fico inseguro. Opa, eu vou começar a orar por isso. Bispa, toda vez que eu tenho um cliente assim, tá, eu fico desanimado. Aí eu passo uma semana desanimado. Bispa, eu me sinto confrontado com a injustiça. Queridos, a injustiça é um confronto. Você não se sente confrontado, ela é um confronto. Mas eu quero te dizer que a injustiça dos homens faz parte da justiça de Deus. Eu, uma vez, numa situação na minha vida, há mais ou menos 15 anos atrás, depois até hoje, isso é constante. Quando eu percebo que começa a se levantar uma situação contra mim, eu falo, Senhor, mas por que eu? Um dia eu estava orando assim, o Espírito Santo falou, porque contra você cai. Então eu levanto contra você mesmo. Eu falei, Deus, mas não dá para a gente dividir a guerra? Né? Não dá para dividir com outros bispos, outros, né? Porque eu sei que eu sou uma pessoa que não retrocedo. É difícil você me... Acho que todo mundo que me conhece aqui, que tem gente que me conhece, acho que desde que eu estava de fralda.
Você já me viu retroceder? Eu não retrocedo. Tem dia que eu acho impossível, eu acho insano, eu acho desequilibrado, acho louco, acho que não vai dar. Eu acho tudo que você acha, normal no seu dia a dia. Mas eu não retrocedo, eu aprendi isso com Deus. Falou, Senhor, é o seguinte, eu venho até aqui. Se o Senhor quiser me envergonhar, então o Senhor me envergonha. Eu oro assim mesmo. O Senhor me envergonha logo para a gente ficar logo na vergonha, para depois vir a dupla honra, porque eu não gosto de perder tempo. Bispo, por quê? Porque eu aprendi com o Senhor que as coisas têm propósitos. Então você nunca, preste atenção nisso, mas isso não é frase feita. Nunca você vai estar no lugar errado no dia errado. Porque você tem o Espírito Santo. Se a tua vida pertencer a Jesus, você nunca vai estar. Bispo, eu estou aqui no meio de um lugar que eu nem sei onde é. Querido Senhor, em nome de Jesus, levanta os teus propósitos, os teus anjos aqui ao meu redor, levanta os teus propósitos, me faz perceber o que o Senhor quer e precisa, porque eu vou me mover a favor de Deus. Me dá livramento. Então comece a perceber as tuas inseguranças. Comece a perceber qual é o teu ponto fraco e aonde Satanás te ameaça. Porque é aí que você precisa começar a orar para ser fortalecido. E Deus te deu sentidos para você perceber. Amém? E você vai começar hoje a orar por isso. Senhor, eu quero ter percepção do Espírito Santo. Eu quero perceber as coisas de Deus. Eu quero perceber quando Satanás está forjando a arma contra mim. Eu quero perceber quando eu tenho que orar. E eu não quero ter a síndrome do perseguido. Amém, queridos? Porque uma coisa é você estar realmente sendo perseguido e ter uma luta espiritual real. Outra coisa é, você não está sendo perseguido, você está sendo confrontado pela deformação que está em você. Então tem dia que nós somos confrontados por perseguição mesmo. Porque Satanás gosta de te perseguir, é o papel dele, que eu te falei, ele te recebe hora extra para isso. Mas tem hora que ele não está te confrontando, o confronto está naquilo que é a tua deformação. Então não jogue para Satanás o que não é dele. Certo? O que é dele você denuncia, você repreende, você luta. Vamos ler aquele texto de Efésios que está aí? Acho que eu separei aí ele, Miriam. Efésios 6:12. Vamos ver se a gente consegue abrir no telão, que é mais fácil de ver. Não abre aqui. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades e dominadores. Queridos, é muito sério. Você não está lutando contra você e você não está lutando contra as pessoas. O que quer te derrubar chama-se Satanás. Diga, Satanás é que quer me derrubar. E é Satanás que eu vou vencer. Ele usa as pessoas nas suas brechas. Usa as pessoas nas suas deformações. Espero que ele não use a nós, amém? Às vezes Satanás nos usa também. Naquilo que nós somos frágeis, ele nos usa contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele nos usa contra as pessoas, porque nas nossas deformações nós permitimos ser usados. Mas em nome de Jesus, lembre, a minha luta não é contra o meu chefe, a minha luta não é contra o meu marido, a minha luta não é contra o meu filho. A minha luta não é contra os negócios, a minha luta não é contra os clientes, a minha luta não é contra o fornecedor. A minha luta não é contra as pessoas, a minha luta é contra Satanás. Satanás, você está debaixo dos meus pés, eu te repreendo. Tudo que precisar de ser revelado vai ser revelado, tudo que precisar de ser percebido vai ser percebido, mas eu não vou entrar no seu ambiente. Eu não vou ceder na guerra, eu não vou retroceder. Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, me dá percepção do mundo espiritual. O Senhor me trouxe até aqui, não me deixa envergonhado. Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, não me deixa cair. É assim que nós temos que orar. Amém? O Senhor não vai te deixar cair. Mas você tem que falar para o Senhor da tua fragilidade, da tua dor. E saber, Senhor, aonde estiver Satanás, revela e tira. Então comece a perceber como você reage. Segundo lugar, o que os seus sentidos captam sobre o ambiente? Não é? Ah, bispa, toda vez que eu entro na casa do meu pai, eu fico pesado. Quando é uma vez, dá até para dizer que você não estava bem aquele dia. Não é? Mas quando é a segunda vez que você dormiu até meio-dia, foi a 1h30, não dá para você dizer que você estava cansado. Estou brincando, mas é real. Tem ambiente que você entra
e que é pesado mesmo. Né? Bispa, e aí? Aí que você vai precisar captar a luz que está em você. Bispa, tem ambiente que você entra é pesado e você tem que conviver. Por quê? Porque você não consegue sair do ambiente, porque você precisa enfrentar aquele cliente, você precisa enfrentar aquela família, porque precisa ir na casa do pai, porque precisa ir na casa do primo, porque precisa ir não sei aonde. Nem todos os ambientes que você entra são leves, sim ou não? Você sabia que nem todos os dias são leves, nem na igreja? Bispo, porque existem dias de confrontos espirituais tremendos. Tem dia que eu entro lá, no domingo, e eu falo para os oficiais, pode voltar às 7 voltas aqui na igreja, porque o ambiente espiritual está pesado. Por quê, bispo? Porque as pessoas estão vindo para ser curadas, e os demônios querem impedir a cura. E a gente batalha espiritualmente, então eu preciso batalhar espiritualmente. E aí a gente vai batalhando espiritualmente com a adoração, por isso a adoração é importante. Vai batalhando espiritualmente com a oração, vai batalhando espiritualmente com a liberação de perdão, vai batalhando com a palavra e vai vencendo os principados, potestades e dominadores. Você já participou? Quem aqui já teve a sensação de entrar num ambiente de um jeito pesado e sair leve? Levante a mão. Isso é espiritual. Hoje nós vamos falar de coisas espirituais, amém? Então você precisa começar. O que os seus sentidos têm captado? Não é? Puxa, bispo, às vezes eu olho e um negócio me incomoda. Senhor, eu olhei e isso me incomodou. Você precisa de conversar com Deus sobre as coisas que te incomodam. Bispo, eu ouvi isso aqui me incomodou, não desceu. Sabe aquela coisa que você ouviu aquele dia e não desceu? Você tentou tomar água, depois tomou café, depois tentou tomar sorvete e não desceu do mesmo jeito, irmão. Por quê, bispo? Porque é espiritual. Bispo, tem uma coisa que está muito na minha cabeça constante. Eu vou começar a orar. Senhor, todos os dias eu tenho pensado nessa pessoa. Senhor, todos os dias tem me vindo isso na cabeça. Querido, você sabia que espírito de morte começa assim? Ele começa... Sabe como o espírito de morte se manifesta? Vou te explicar para você entender. Para aprender e nunca ceder. Às vezes é um filme de terror. Às vezes é uma conversa maligna. Às vezes é um ambiente de um programa de televisão. Às vezes é uma besteira. Só que aquilo gera um peso dentro de você. E você não discerniu. E você não começou a orar contra aquilo. E eu conheço pessoas que foram libertas da depressão, que era espírito de morte. Sabe o que é espírito de morte? A pessoa estava sujeita a um principado de morte que foi lançado sobre ela. Então, a partir de hoje, você vai perceber, bispo, eu oscilo emocionalmente. Eu estou bem quando acontece isso eu fico mal. Por que eu quero que você se perceba? Porque eu quero que você se levante como um guerreiro na presença de Deus. Porque eu quero que você fale tudo com Deus. Porque, Senhor, hoje eu não estou bem e eu quero que o Senhor me mostre por que eu não estou bem. Bispo, tem dia que eu não estou bem e eu não sei por quê. Quase com ninguém acontece isso. Não é? Bispo, tem dia que eu não me sinto bem, eu não sei por quê. Senhor, em nome de Jesus, me leva ao lugar de adoração. Eu quero te falar uma coisa sobre não estar bem, sobre perceber as coisas. Existe uma luz dentro de você que você precisa tirar do quarto e deixar a porta abrir. Existe uma luz que está dentro de nós, que chama Jesus, que quanto mais você perceber o mundo espiritual, mais, Senhor, a luz que está sobre mim prevalece nas trevas. Vocês lembram, nós estamos no 5º dia da campanha, nós temos mais 2 pela frente, 2 terças ainda pela frente. Mas lembra na primeira dia, como eu falei para vocês profetizarem? Quando você sentir um peso, bispo, tem uma pessoa que olhou para mim esses dias, eu sinto alguma coisa estranha naquela pessoa. Eu sinto inveja. Existe uma coisa que se chama espírito familiar. Ele tenta se manifestar depois de anos, na mesma família, com as mesmas guerras. Bispo, eu tenho percebido isso. Você vai expulsar, você vai repreender, você vai falar na tua oração que você tem percebido. Deus, eu tenho percebido isso. E eu não quero que nenhum espírito familiar se manifeste na minha vida. Eu sou consagrada a Jesus e tenho um corte antes e depois de Cristo na minha vida. O que é antes pode ter a maldição, o que é depois não tem.
Porque a maldição perdeu a causa quando você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Então comece a perceber. Porque tem dia, queridos, que a gente está assim, ó, bispo, eu quero prosperar, mas não está percebendo nada que está acontecendo com você. Bispo, mas eu quero que o meu marido seja assim, mas você não está percebendo nada que está acontecendo com ele. E a percepção é os olhos do Senhor nos teus olhos. Diga, eu vou ter os olhos de Deus. Porque os olhos do Senhor em você te fazem sensível a não ser enganado. Amém? Nenhum espírito de engano vai se manifestar na tua vida, na tua casa e na tua família. Você vai começar a observar mais as coisas. A ser mais sensível ao Espírito Santo. Senhor, que a tua presença fique, que a presença de Satanás saia. Que a tua presença fique e a minha carne não vença. Que a luz que está em mim prevaleça sobre a escuridão que eu enfrento. Queridos, todos nós enfrentamos momentos de dificuldades e escuridões. Tem dias que não são bons na nossa vida, sim ou não? Ah não, bispo, na minha vida tudo é festa, eu fico no parque o dia todo. Só se for vender pipoca, né, irmão? Porque a vida de ninguém, tem dia, todos nós temos dias que não são fáceis. Tem dia que você luta contra você que você nem sabe por quê. Não é verdade? Tem dia que você fala, bispo, eu estou num mau humor. Perceba o mau humor. Tem dia que eu estou angustiado. Perceba a angústia. E quando você perceber, você vai orar. Nem que você precise falar, dá licença só um pouquinho que eu vou ali no banheiro fazer xixi. A senhora está brincando? Não, estou falando sério. E aí você vai orar, Senhor, eu estou nessa reunião, mas eu preciso te falar que eu estou sentindo angústia, eu preciso que a luz que está em mim prevaleça sobre as trevas. Eu estou profetizando que os teus anjos vão entrar comigo nessa reunião. Eu estou profetizando que o espírito de sabedoria, conhecimento e discernimento vai entrar em mim e na minha boca. Eu estou determinando no mundo espiritual que eu não estou sozinho nessa reunião. Satanás, eu te coloco debaixo dos meus pés. Espírito Santo, me cobre com o sangue de Jesus, Senhor. Me faz a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Senhor, em nome de Jesus, interfere. Senhor, a tua palavra fala que eu não vou ficar envergonhado. Me dá ar para respirar espiritualmente, querido, e vai e volte à reunião. Volte em paz. Volte em oração. E volte percebendo e concentrado no que você precisa resolver. Em terceiro lugar, escute o que eu estou te falando. Perceba quando o diabo está tentando te desviar do foco. Já percebeu isso? Não, bicho, agora eu pus um foco de saúde, eu fui embora. Comecei exercício físico, estou me alimentando melhor, estou levantando mais cedo, estou conseguindo resolver minhas coisas, resolver a minha casa de manhã. E aí depois eu ouço a palavra de Deus, e depois eu trabalho, e aí tudo rende. No terceiro dia o diabo já te arrebenta com uma. Por quê? Porque você está resistindo a ele. Resistência é corpo e alma, não é espírito. A senhora está brincando? Não. Não, estou te ensinando. Você não resiste ao diabo orando. Você já tem que orar e se consagrar todos os dias. A resistência é, eu vou permanecer na minha posição. Então, se eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não vou para cá para você passar, Satanás. Eu vou permanecer. É uma decisão da tua mente que você tem que tomar focado no Espírito. Então eu vou permanecer no foco. Começou a vir coisa para desviar o seu foco, preste atenção. Ah, bispo, eu estava prosperando, desviou o teu foco. Ah, bispo, eu estava indo no ministério, tudo certinho e tal, aí começou a ter um problema na minha família. Você não acha estranho? Ah, bispo, todo dia que eu vou para o culto acontece uma coisa super normal. Não é? Então, o inimigo joga com as armas que ele tem, queridos. E você, cabe a você ter o Espírito Santo para perceber. Cabe a você a não ceder o roubo do foco. Senhor, eu vou perceber se ele roubar o meu foco, porque eu não vou me desviar do foco. Amém, queridos? Eu vou resistir, eu vou permanecer, eu vou fincar o pé, eu não vou voltar atrás. Por quê? Eu estava fazendo isso no meu casamento, o bispo estava dando tão certo. Parou por quê? Ah, bispo, porque meu marido falou uma coisa que me entristeceu muito e você achou que o inimigo não ia usar nada nunca contra a sua mente para te entristecer.
Mas estava dando certo. Você mesmo falou na tua frase. Puxa, isso aqui estava dando certo com meu filho. Puxa, isso aqui estava dando certo com o meu trabalho. Puxa, isso aqui estava dando certo com o meu marido. Por que parou de dar certo? Será que não foi você que desviou o foco? Será que a gente não abre mão quando a gente percebe e a gente desanima? Não é verdade ou eu estou falando besteira, queridos? O Espírito Santo está aqui e vai te dar umas cacetadas hoje, hein? Pode se preparar. Eu vou falar de você converter, preste atenção nisso, tudo que eu te falei para perceber. Nós hoje viemos aqui para consagrar os nossos sentidos ao Senhor. Hoje você vai sair daqui conseguindo perceber mais. Porque eu vou te dar algumas autoridades que a Bíblia dá na boca, no tato, no paladar, no olfato, nos sentidos. Você já percebeu que você é imagem e semelhança de Cristo, portanto o Senhor fez você para perceber, certo? Ele deu 5 sentidos para perceber. Os sentidos percebem os dons, os sentidos percebem a guerra, os sentidos percebem os ambientes, entendeu? Então eu percebo quando é de Deus, eu percebo quando tem guerra e eu percebo como está o ambiente. E o Senhor vai te mostrar hoje que os teus sentidos vão ser consagrados a Ele para que você saia daqui fortalecido. A primeira coisa que o texto de Pedro fala é sobre a boca. Diga boca. Ele diz, quando alguém te amaldiçoar, amaldiçoa também. Foi isso que você ouviu? Foi isso que você leu? Quando alguém falar mal de alguém, fale junto. Não é? Se alguém fala mal de você, fale o dobro. É assim que está escrito na Bíblia? Fala bastante mal dos outros. A Bíblia só diz 2 coisas sobre a boca. Terrível. Né? Aí você vai sair desse culto com coceira. Um pouco, irmão. Um pouco. Fique tranquilo. Você sai com um pouco de coceira. Hoje é de Deus. Tá? A Bíblia só diz abençoe e profetize. Saco isso, né? Eu acho ruim. Eu brigo com Deus. Vira e mexe por isso. Falo, Senhor, a gente podia falar umas coisas também, né? Deus fala só para mim. Lançar a sua ansiedade só em mim. Não estou deixando você lançar ansiedade no seu filho, nem no seu marido, nem na igreja, nem nos pastores. A sua ansiedade você só lança para mim, que já é bom demais. Já estou te dando alguém para você lançar. Então a sua ansiedade é só com Deus, amém? Ai, bicho, hoje eu estou chiliquento. Deus está aguentando o seu chilique, os outros não aguentam não. Né? Ai, bicho, hoje eu estou com dificuldade. Todo mundo, as pessoas não estão preparadas para as nossas dificuldades, sabia disso? Às vezes nem nós estamos preparados para a nossa dificuldade. Você já teve a impressão, já teve dia que você levantou e falou assim, no final da tarde você falou assim, ai meu Deus, se eu pudesse não ser meu amigo hoje, eu não seria, hoje eu não seria. Por quê? Porque você está chato. Tem dia que você é chato? O Espírito Santo aguenta você. Então o Espírito Santo foi preparado para aguentar você. Mas queridos, a boca abençoa e profetiza. Olhe para o teu inimigo. E fala, eu te abençoo e declaro a libertação, o amor e o perdão do Senhor sobre você. Esses dias, domingo aconteceu uma situação comigo, foi interessante, porque tem uma pessoa, a gente sabe quando alguém quer o mal da gente, né? Só olhar no olho dela. Aí eu peguei e bati nas costas da pessoa assim. Foi tudo bem. A pessoa tremeu inteira. Inteira. De perder o rebolado completamente. Eu falei, Senhor, tá tão evidente que ficou feio. Irmãos, tem gente que deseja mal sim. Irmãos, tem gente que tem inveja sim. Por isso que a Bíblia manda você guardar a porta do seu tesouro. Você está falando muito da sua vida para quê? E para quem? Você tem um Deus para desabafar, você está ligando, você gasta 2 horas com a amiga no telefone, 40, vou falar uma coisa que ninguém faz, 4 horas por dia no WhatsApp, 2 horas no Instagram, meia hora não sei o quê, ainda dorme tarde, igual a Bispa Amanda, mas eu estou dando recado importante, unção é bênção, né? Eu não fico arrumando maldição para mim de madrugada, que eu não sou doida, né? E aí, Bispa, e aí que eu não tenho tempo para Deus. E aí que você entra no maior espírito de engano, na maior conversinha, na maior fofoquinha, mas o Espírito Santo está falando para você, desabafa comigo. Desabafa comigo, lança a sua ansiedade aqui que eu vou te fazer perceber as coisas e as pessoas não vão te vencer. O mal não te vence, queridos.
Se você tiver a Deus, o mal que está na pessoa é revertido a teu favor. Fique em paz, não faça mal. Não jogue na mesma moeda, porque você entra na lei da semeadura. Olha que coisa séria que é a Bíblia. Se você pegar o mal e pagar com o mal, você vai receber o mal porque foi o que você semeou. Mas se você pagar o mal com o bem, até o mal se reverte ao teu favor, porque foi o bem que você semeou. Então tem dia, bispa, que eu abençoo, tem dia que eu não consigo, então profetiza. A palavra profética, ela não é daquilo que você sente, é daquilo que você sabe. Não é? O que é a palavra que eu sinto? Sinto a emoção do momento. A emoção do momento te leva para vários lugares, né, irmão? Agora, o que você sabe de Deus te leva para o lugar santo. Então, que a sua boca seja um lugar santo. Diga, minha boca vai ser um lugar santo. Queridos, em nome de Jesus, não amaldiçoem os seus filhos. Não amaldiçoem os seus irmãos, não amaldiçoem os seus pais. Não amaldiçoe a sua esposa, não amaldiçoe o seu marido. Toma cuidado com a tua boca, porque esse mal Satanás potencializa contra você. Bispo, o dia que eu estou irado, irai-vos, mas não? Então corre lá em Deus. Arruma um banheiro, uma cozinha, uma lavanderia, irmão. Arruma um travesseiro igual Davi, morde e ora. Tem um versículo lá em Salmos que diz que Davi mordeu o travesseiro. É verdade isso, está escrito lá. Por quê? Porque ele estava irado. Então, no dia da ira, Espírito Santo, me cura. Senhor, eu estou nervoso. Senhor, eu estou muito chateado com essa situação. Espírito Santo te ouve, amém? Mas não lance o mal. A gente acabou de ler, não pague com o mal, porque o mal que você lançar, ele sobrevém no processo de semeadura contra você. Então, boca só pode servir na tua vida para duas coisas. Eu desabafo com Deus, eu abençoo e eu profetizo. Amém? Comece a santificar. O diabo te tenta para você ficar nervoso. Ele sabe o teu ponto fraco. E cada dia que eu perco a cabeça, eu dou um passo para trás. Em nome de Jesus, a sua cabeça vai ficar bem em cima do seu pescoço, no lugar. Amém? Não perca a cabeça, não deixa ela andando por aí. Deixa ela em Deus. Senhor, eu estou centrado aqui. Eu quero falar para o Senhor tudo que me machucou, me entristeceu, mas é com Deus essa conversa. Bispo, eu não estou conseguindo falar, escreve. Eu não estou conseguindo escrever, louva. Eu não estou conseguindo nada, liga para alguém orar por você. Mas não comece a proferir maldição. Não traia. Não se levante contra a pessoa. Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é minha justiça. Palavra profética. A tua palavra fala que eu não vou ser envergonhado. Senhor, o Senhor sabe do que é certo e do que é errado. O Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe o que ela fez. E o Senhor sabe o que eu tenho plantado na minha vida. Mas e queridos, o diabo, a fofoca é um negócio, queridos, que quando chega você já fez. Sabe por quê? Você acha que você não é fofoqueiro, mas alguém sentou com você e falou mal de alguém e você concordou, então você é. Por quê? Porque você concordou. Às vezes, outro dia a bispa falou assim, mãe, não te falaram nada. Eu falei, mãe, não fala comigo, porque eu falar comigo não dá para falar esse assunto. A pessoa não vai me procurar para falar esse assunto, mãe. Esquece. Por quê? Porque ela não vai dividir comigo isso. Só de olhar no meu olho você não vai conseguir falar algumas coisas, queridos. Porque o meu ambiente interior não permite. Eu vou te falar, resolva isso com a pessoa. Eu vou te falar, você vai falar do fulano, chama ele aqui, vamos resolver. Lembra que eu ministrei você semana passada? Fofoca resolve o seu problema? Então não faça. Lembra que eu falei para você? Só faça o que resolve. O que não resolve é roubo do seu tempo. Então você podia estar lendo, você podia estar orando, você podia estar comendo churros. Comer churros é de Deus, irmão. Você acabou o jejum de doce. Não é? Bicha, delícia. Churros é bom, né? Tribulação. Não sei nem porque eu lembrei do churros, mas é bom. Mas come o churros, mas é melhor você engordar 1 quilo hoje, emagrecer um amanhã, mas você não falar mal dos outros. Por quê? Porque a tua boca está consagrada ao Senhor. Então o Espírito Santo vai te dando percepção. Por quê? Porque os teus sentidos estão te consagrando. A minha boca não divide a glória de Deus. A minha boca não amaldiçoa as pessoas. A minha boca não profere maldição. A minha boca não murmura. Amém, queridos? A minha boca santifica. A minha boca desabafa com Deus. Se o Senhor já deu um lugar para a tua ansiedade, não coloque a tua ansiedade no lugar errado. Bispa, eu não concordo. Eu me sinto injustiçado diante dessa situação. O Espírito Santo está aberto para te ouvir.
E o Espírito Santo vai te curar. E o Senhor vai te dar a resposta, porque eu posso te falar uma coisa, a resposta pode não ser no seu dia, na sua hora, mas ela vem. Ela vem. E às vezes você não está nem esperando, puxa, Deus me respondeu. Já teve essa sensação? Por quê, bispo? Porque ela vem, porque você orou e Deus não esquece a sua oração. Quem esquece a sua oração é você. Porque você nem lembra que você orou ontem, mas Deus não esqueceu, está lá no céu. O Espírito Santo recolhe a sua oração, é você que esquece. Então a gente acha que Deus age igual a gente age. Agora a tua boca está consagrada com palavra profética e abençoa. Você percebeu que o inimigo está te sondando, abençoe a pessoa, profetize, libere. Senhor, eu vou fechar minha porta do tesouro, eu não vou dividir a glória de Deus, mas é o seguinte, eu abençoo, eu profetizo, eu não quero divisão, não quero confusão, não vou sentar em roda do escarnecedor. Esse ambiente não vai estar dentro de você. Amém, queridos? Segundo lugar, diga, eu vou consagrar os meus ouvidos. Olha isso, a Bíblia dá 2 segredos aqui. Eu devia ter anotado todos os textos para vocês, mas não tem nada para você ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, de todas as coisas que você deve reter o que é? Bom. E tem um versículo sobre os ouvidos que eu gosto muito, diz assim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Apocalipse repete isso algumas vezes. Queridos, preste atenção nisso, é tremendo. Só de falar você já sente a presença de Deus. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está dizendo, aquele que tem ouvidos perceba o que Deus quer falar e não a voz do diabo ou da sua própria alma. O que a sua alma fala a teu respeito pode ser uma grande mentira. O que o diabo fala a seu respeito com certeza é mentira. Mas o que o Espírito fala a teu respeito é verdade. Então, por que a boca fala do que está cheio o coração? Porque ela ouviu antes. A maior consagração de um homem de Deus não está no que ele fala, está no que ele ouve. A senhora está brincando? Estou falando para você. Fique ouvindo besteira 1 semana para você ver se você não vai ficar pesado, angustiado, triste. Agora comece a ouvir palavra, ouvir louvor, ouvir oração, ler, sentar em ambientes sadios de amizades que sejam amigos de Deus, para você ver se o teu ouvido não ouve bom e a tua boca não começa a profetizar mais fácil. Então, é o ouvido que cria o teu ambiente interior, porque do ouvido entra, na boca sai, só vai sair o que já entrou. Então, o ouvido foi feito para ouvir o que o Espírito Santo quer falar. O teu ouvido vai ser consagrado hoje para estar mais sensível, amém, queridos? Ah, bispo, eu estou ouvindo tanta porcaria, irmão, até programa de TV você tem que prestar atenção, irmão. Tem dia que você senta lá e fica sendo roubado. É que a gente às vezes não consegue ensinar isso para criança, porque é duro, né? Criança, ela acha legal. Mas a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Ontem eu estava ministrando em Alphaville sobre o roubo do tempo. Em nome de Jesus, o dia voa, é verdade ou não? Hoje eu fiz a reunião lá para fazer. A gente fez uma reunião hoje à tarde sobre o planejamento do Renascer Hall 2021. Isso eu estava todos os meses lá, uma loucura aquilo lá. Tem coisa para fazer ano que vem, viu, irmão? Você fica firme na fé. Aí, bispa, a gente faz com antecedência, precisa ver tudo. Aí eu estava orando, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, 6:30. Não é assim? Agora você vai sentar para ouvir. Querido, você vai conversar uma coisa que edifica, que é um conselho, que é uma ajuda. Vai assistir um filme, presta atenção em que tipo de filme. Amém? Estou te falando com verdade isso. Quando você vê, você está com 40 anos, irmão. Quando você vê, você está com 50 anos. É assim ou não é? Bispo, eu nem vou te falar quantos eu tenho. Nem eu estou querendo saber que eu estou vendo, não estou querendo falar quanto eu tenho. Né? Porque passa, não é verdade? E aí você fica com uma sensação interior de que você não fez nada. Não é verdade. Mas às vezes você pode melhorar o teu tempo. Com o que os teus ouvidos estão ouvindo? É o que o Espírito diz à igreja? É coisas que trazem solução? São relacionamentos que trazem crescimento? Amém, queridos? São coisas que auxiliam
na tua produtividade. Produtividade não é você produzir muito, é você produzir mais em menos tempo. Esse é o desafio. Trabalho 15 horas por dia. Tudo errado, você faz tudo errado. Você devia fazer o que você faz em 15 em 10, aí você é produtivo. O desafio de ser produtivo é menos tempo, mais qualidade, não é assim? O Espírito Santo vai fazer você produtivo, isso começa nos teus ouvidos. Corte, peça, Espírito Santo me faça prático, amém? Terceiro lugar, diga, eu vou consagrar meu tato. Olha que coisa. Quando você fala dos sentidos, quando a gente fala de tato, de perceber, de tocar, de encostar, né, de vivenciar coisas que você pega na sua mão e você sente. Quando você fala de tato, você está falando de sentir, diga sentir. Deus falou para você que o que você sente não é bom. A senhora está brincando? Não, lá em Filipenses está dizendo, use os pensamentos e os sentimentos de Jesus, porque os seus vão estar meio desordenados. Esvazie-se o homem a si mesmo e tenha o mesmo pensamento e sentimento de Cristo. Eu posso pensar e sentir como alguém que eu não conheço? Sim ou não? Eu só vou pensar e sentir se eu conhecer cada vez mais a Jesus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais próximo da personalidade dele você vai chegar. Eu só vou ser íntima do meu marido na lua de mel, irmãos? Isso vai demorar um tempo. Por isso que o povo quer casar e descasar em 5 anos, 7 anos. Porque intimidade é construção. Não é? Para se perceber dois num ambiente e gerar uma só carne. Algumas coisas minhas vão sair, outras coisas do homem vai sair e vai se tornar um. Outras coisas eu vou ter que mudar, ser transformada, ele também, a gente vai virar uma pessoa. Com Deus há uma relação espiritual. E você vai ter que abrir mão de, tem coisas, quando você pensar e sentir certo, Deus vai te sinalizar. Agora, quando você pensar e sentir o que ele não quer, ele vai ter que tirar. E isso só vem com conhecimento de Deus. Com aquela pergunta, o que o Senhor faria no meu lugar? Como seria a decisão de Deus diante desse cliente? Como seria a decisão de Deus diante desse casamento? Ele permaneceria, Senhor, eu quero te conhecer nos sentimentos e nos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os seus. Os sentimentos de Deus estão acima dos seus. Então o Senhor tem uma mente preparada para te revelar. Amém? Bispa, esse caminho. Não tome atitude sem consultar a Deus. Não entre na pressão do mundo. Não entre na angústia do mundo. Não, bispa, tem que ser hoje. Por quê? Porque alguém falou? Não, eu vou consultar a Deus primeiro. E não precisa falar para ninguém que você vai consultar a Deus, porque tem muita gente que não vai te entender. Mas eu não preciso decidir nas horas que as pessoas impõem para mim. Porque eu vou buscar do Senhor o sinal e a revelação que eu preciso, clara, para não errar. Amém, queridos? Porque se você tiver mais os pensamentos e os sentimentos de Jesus, você vai errar menos. E o Senhor quer que você erre menos, sabia? E cada vez você vai errar menos, porque cada vez você vai conhecer mais a Deus. Em terceiro lugar, diga, eu tenho olfato. Sabe o que a Bíblia diz? Que existe uma coisa chamada o bom perfume de Cristo. É perceber as coisas pela essência e não pela aparência. O olfato significa, eu vou estar retendo o bom. Eu vou perceber as pessoas pela sua essência. Eu vou perceber a igreja, Deus. Eu vou ter misericórdia. Você viu o que ele fala no texto? Tenha misericórdia, seja humilde, seja compassivo. Bispo, o que é isso? Isso é a percepção de não viver de aparência. Eu não vivo pelas pessoas porque elas usam batom vermelho. Eu não contrato alguém para trabalhar porque entra com um sapato vermelho. Eu olho o caráter. O bom perfume de Cristo em você faz você ser uma pessoa de caráter. E o bom perfume de Cristo te leva a ambientes de pessoas de bom caráter. Amém? Consagre isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero as amizades certas.
Eu quero os clientes certos, eu quero as alianças certas. Senhor, não deixa o inimigo me sondar sempre com alianças que são malignas, me colocando em ambientes enfermos. Amém, queridos? Você vai consagrar isso para você não ser uma pessoa que vive de aparência. Você não tem que provar nada para ninguém, você tem Jesus. Bispa, não, porque eu preciso mostrar, porque você vai mostrar para o quê? Por causa da sua insegurança, por causa da sua rejeição, não tem que mostrar nada para ninguém, queridos. Você tem que ter uma aliança verdadeira com Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu amo muito, que diz que o Pai que te ouve em oculto é quem te honra. Sabe por quê? Porque você não engana Deus e nem eu. Jesus sabe tudo sobre nós. Seja completamente transparente diante do Senhor. E em último lugar, diga: eu vou receber a visão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será são. Ele diz aqui: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não é isso? O Senhor está olhando para você e Ele não vai deixar você ser envergonhado. Continue sendo justo. Continue sendo verdadeiro. Continue sendo sábio. Continue sendo misericordioso. Bispa, mas o ímpio tem hora que ele me arrebenta. Permaneça, porque ele pode te arrebentar, mas ele não vai permanecer. O que é mal tem tempo contado, querido. O que é bom tem herança. Você viu o texto? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será são. Sabe o que é isso? Você vai ter saúde. Bispa, me ensina. Eu quero, fala, Senhor, eu quero que os meus olhos vejam o bom das pessoas e retenham o que é bom. Eu quero que os meus olhos sejam abençoadores. Eu quero que os meus olhos olhem as pessoas com amor. Eu quero que os meus olhos olhem as pessoas com misericórdia. Eu quero que os meus olhos olhem as pessoas para andar mais uma milha. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que os meus olhos olhem um ambiente e percebam o que é bom. Queridos, tem muitos de nós, a gente entra no lugar. Esses dias mesmo eu estava conversando com um líder de ministério. Não, bispa, é ruim isso, é ruim isso, é ruim isso, é ruim aquilo. Para conversar comigo sobre o que é ruim é uma bênção, irmãos. Porque eu te mostro tudo que é bom. Falei, isso é ruim, mas isso é bom. É, bispa, é verdade. Falei, mas isso aqui é ruim. Falei, mas isso é fácil de resolver. Mas isso, você quer? A pessoa falou 4 coisas. Na última ela falou assim, bispa, eu não gosto de conversar com você, porque a senhora sempre tem solução para as coisas. E eu queria mesmo era abrir mão. Falei, pois é, isso é o que o diabo quer e a sua carne também. Mas se os seus olhos forem bons, tudo isso aí é muito pouco ruim para o que você está achando que é ruim. Ai, porque é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque os teus olhos estão ruins. Porque você está retendo o que é ruim. Mas Jesus está dizendo para você, olha com os bons olhos. Olhe para a terra seca, olhe para o vale de ossos secos e profetize. Quem é que viu alguma coisa boa num vale de ossos secos, irmão? Só o profeta. Quem é que via alguma coisa boa na miséria? Quem é que via alguma coisa boa no Covid? E eu sei que Deus fez coisas ótimas com você depois do Covid. E vai fazer melhores ainda. Se os seus olhos forem bons, eles vão reter sabedoria, eles vão reter aprendizado, eles vão reter humildade. Se os seus olhos forem bons, você vai reter estratégias desse tempo. Você vai reter coisas que podem melhorar a tua vida. Você vai reter tecnologias que são positivas. Você vai reter relacionamentos que são bons. Você vai reter momentos com Deus. Você vai reter experiências. Esses dias uma pessoa falou, bispa, você viu que eu estou usando na Itália? Eu falei, querido, vamos orar, interceder e abençoar, porque vai passar. E vamos ser prudentes. Seja sábio, seja prudente. Não seja arrogante de achar que com você não acontecem as coisas. Mas seja humilde. Senhor, eu quero que os meus olhos sejam bons, eu quero que os meus olhos te veem. Tem um texto na Bíblia que Davi fala que eu amo, que ele diz, Senhor, eu quero que os meus olhos possam te ver. Peça ao Senhor que você veja Ele dentro da tua família. Peça ao Senhor que você veja Ele no teu trabalho. Peça ao Senhor que você veja Ele num livramento físico.
Peça ao Senhor que você veja Ele na consagração do teu tempo. Peça ao Senhor que você veja Ele na igreja. Senhor, eu quero que os meus olhos te vejam. E quando os seus olhos veem a Deus, não é que eles veem fisicamente a Deus, eles veem o que é de Deus. Eles veem o que o Espírito manifesta. Eles veem as promessas de Deus. Eles veem os livramentos do Senhor. Fique em pé no teu lugar.